Vamos ter uma conversa hoje sobre as famosas facetas de resina composta. Bom, primeiramente deixa eu me apresentar àqueles que estão a primeira vez aqui nesse canal. Meu nome é Ricardo, eu sou formado desde 1999 em odontologia pela Universidade de São Paulo. Sou mestre e doutor em materiais dentários também pela USP. Sou especialista em dentística restauradora pela Universidade Federal Fluminense e já venho há mais de 10 anos lecionando na área de biomateriais, ou de materiais dentários, fazendo pesquisas também nessas áreas, nessa área especificamente. Já venho lecionando também em dentística, em prótese eventualmente, em clínica integrada. Já faz 6 anos que eu faço cursos livres na área de dentística também, tanto com cursos presenciais quanto online. E esse canal aqui é um canal que serve para que eu possa me comunicar com o meu público, que são meus alunos, eventualmente os alunos dos cursos, aqueles que não me conhecem conseguem me conhecer através desse canal, e o objetivo dele também é trazer uma linguagem o mais descomplicada possível a respeito dos temas de odontologia. É claro que nesse canal eu sempre vou trazer a conversa mais para as minhas áreas de interesse, em especial os biomateriais, os materiais dentários, em especial a dentística restauradora, e assim, com o passar do tempo, eu vejo que se tornou uma forma de agregar, de trazer conhecimento, que tem sido bem interessante, né? Pelo feedback que eu recebo aí dos alunos que me acompanham nesse canal, ou dos colegas que me acompanham nesse canal também. Bom, o tema de hoje, na verdade, é um tema que eu relutei bastante em trazer à discussão, porque, na verdade, pode passar a impressão de que eu estou fazendo uma crítica ou coisa e tal. Na verdade, antes de eu colocar a minha ideia a respeito das facetas diretas de resina composta, eu queria fazer duas observações muito importantes. A primeira observação é de que a discussão que eu vou trazer, ela diz respeito às facetas diretas feitas naqueles casos em que o paciente ele busca fazer as facetas por motivo puramente estético, para trazer principalmente um maior valor para os dentes, ou seja, os dentes mais claros, os dentes mais brancos, por vezes brancos opacos, fazendo esse procedimento restaurador em vários dentes ao mesmo tempo, sendo que esse paciente não teria uma indicação clássica para fazer esse procedimento, ou seja, o motivo é simplesmente estético. E não só simplesmente estético, porque poderia ser estético com uma má formação, com dente conoide, com diastema, isso é outra coisa, né? Mas ele é estético mais para ocasionar uma mudança em dentes que a princípio não apresentam nenhuma alteração. Não tem nada que necessariamente precisaria ser feito nesses dentes. Então, por que eu trago isso? Porque isso é algo que vem acontecendo. A gente vê isso principalmente nas mídias sociais, pacientes que tinham dentes sem nenhuma indicação para fazer facetas, a princípio fazendo facetas. Não vou entrar na questão subjetiva do que eu acho em relação à estética, até porque isso daí é muito pessoal, isso é muito do paciente, né? Então a gente poderia até questionar, vamos dizer assim, uma escolha feita pelo paciente, né? Mas não é bem isso que eu quero trazer. Então, em primeiro lugar, são esses casos, tá? Que eu quero discutir, as facetas diretas feitas em vários dentes nessa circunstância em que eu pontuei. Em segundo lugar, deve ficar bem claro que não é nenhuma crítica aos colegas que fazem esse tipo de trabalho, e também não é uma crítica, como eu acabei de dizer, aos pacientes que fazem uma escolha.
mas eu acho que a gente deve deixar cada vez mais claro, principalmente eu como professor, eu devo deixar claro aos meus alunos um posicionamento que eu tenho para que eles entendam qual é a minha posição em relação a esse tema específico, até porque muitos me perguntam no dia a dia, né? Eu tenho os cursos, por exemplo, de resina composta, as imersões em resina composta, treino com resina composta, em que a gente aborda o tema das facetas na técnica, né? Como fazer. Agora, muitos alunos me colocam assim: professor, você poderia fazer cursos apenas de facetas diretas em resina, por que você não faz um curso específico sobre facetas? Né? Você está deixando uma oportunidade de lado, tem muita pessoa interessada nisso. E eu não faço, a questão de eu não fazer um curso específico de facetas seria justamente por conta de que quem busca o curso específico só de facetas, ele está pensando justamente nessas reabilitações, digamos assim, não chamaria nem de reabilitações, nesse procedimento estético extenso, que pega praticamente todos os dentes anteriores para aplicação de facetas de resina. E quando ele pensa nisso, ele está às vezes fugindo de um aspecto que eu considero muito importante, que eu vou abordar nessa aula, nessa discussão, nessa conversa, que é a questão das indicações, ou da indicação. Legal? Então são essas duas considerações que eu faço previamente. Por que surgiu esse tema? Justamente acabei de falar, foi porque alguns alunos me colocam, do porquê eu não fazer um curso específico de facetas de resina composta. Eu acho que essa discussão serve principalmente como um contraponto ao que a gente assiste hoje nas mídias sociais, em que na mídia social a gente vê justamente os casos, como eu relatei, de facetas diretas feitas algumas vezes sem indicação e algumas vezes na própria mídia social, que é um lugar em que a pessoa coloca os melhores resultados, colocando ali alguns problemas. A gente observa alguns problemas no depois, né? Vamos dizer assim, na obtenção do resultado pelo profissional. Então, e aí eu trouxe 3 tópicos que eu acho importante. Eu coloco no meu curso também, quando a gente está conversando, quando eu estou conversando com os meus alunos, a maioria dos meus alunos são alunos já formados, mas muitos recém-formados, e eles estão pensando nisso. Eles falam assim: poxa, será que eu não sigo essa direção? Por que eu não saio só fazendo facetas? Porque isso pode me trazer um retorno financeiro. E aí eu coloco a minha opinião, que eu estou trazendo aqui para vocês também. Em primeiro lugar, existem as indicações para se fazer facetas. Obviamente ninguém vai julgar o procedimento faceta de resina. Isso é um procedimento que existe, assim como tantos outros, né? Então você não vai julgar, você vai ter que simplesmente colocar o seguinte: a faceta tem sua indicação. Qual é a indicação de faceta? Um dente com alteração de cor, um dente com manchamentos, um dente que fez um tratamento, foi submetido a um tratamento endodôntico e ficou escurecido, que você vai trazer de volta a cor desse elemento dental para harmonizar o sorriso. São algumas indicações, né? Fechamentos de diastemas que podem incomodar o paciente, aí é uma questão estética, mas também o dente, a gente tem ali uma indicação um pouco mais, vamos dizer assim, clássica, né? Fechamento de diastema, se você tem alguma questão relativa a dentes conoides, dentes com alteração de forma. Então, essas são indicações de facetas, que às vezes fazem com que a gente vá fazer uma faceta em um elemento, em 2 elementos, às vezes até em mais elementos ao mesmo tempo, sem problema. O que eu coloco em relação àqueles profissionais que querem fazer várias facetas sem nenhuma indicação de base, eu vou colocar alguns questionamentos, além desse próprio questionamento que eu já levantei da indicação, que eu acho que é o mais importante, mas eu falo para os meus alunos também assim, em relação ao tempo de consultório.
tá? Então você vai fazer o procedimento restaurador, você vai fazer várias facetas em um paciente. A primeira questão que eu levanto é, você vai morar no seu consultório, você vai trabalhar no teu consultório e você vai ficar lá muito tempo. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer com isso? Se você faz procedimentos de facetas, né, e eu já fiz muitas facetas, principalmente individuais, em casos específicos aí de alterações cromáticas e tudo mais, a gente sabe que o procedimento feito com resina composta, e quando são facetas e quando são várias, e principalmente se leva a um aumento ou uma alteração na dimensão do elemento dental, existe a possibilidade de fratura, de um lascamento de uma pontinha da resina, de uma pequena fratura dessa resina, de uma pequena alteração que esse material sofra com o passar do tempo, e não é tão incomum assim, né? Até por conta da própria mastigação do paciente, até por conta dos movimentos de lateralidade e protrusão. Então você acaba tendo ali um lascamento, a resina tem uma baixa resistência à tração, ela pode trincar, ela pode quebrar em algumas partes. Então a questão do tempo que eu coloco é, você vai ficar bastante tempo no consultório para receber esse paciente de volta e refazer aquelas partezinhas da resina que quebraram. Você vai dedicar todo o seu tempo, quase todo o seu tempo ao consultório, vai estar à disposição desse paciente, porque esse paciente vai voltar. Tá? Isso não é uma questão assim técnica, não é assim, eu fiz bem feito e isso não vai acontecer. Não, você pode fazer super bem feito, isso vai acontecer. E você tem que estar disponível a esse paciente para fazer esse acompanhamento, essa troca, essa manutenção. Exige uma manutenção constante, esse tipo de procedimento também, tanto da parte periodontal quanto da parte da integridade das próprias facetas, da integridade do brilho, do polimento desse material restaurador. Então, você está disponível a isso, a dar esse acompanhamento ao seu paciente, isso é um fator muito importante. Isso entra também na questão financeira, entra na questão do preço, ou da hora em que você vai fazer ou vai fechar o preço com o paciente, em que você vai planejar a parte orçamentária aí do seu tratamento, tá? Porque você vai ter retornos, e esses retornos você vai ter que combinar com o seu paciente se essas trocas serão feitas gratuitamente ou se já estava incluído naquele seu primeiro planejamento financeiro. Então esse é um primeiro ponto que eu sempre trago para os meus alunos, tá? Você pode fazer o que você quiser, você tem essa premissa, né? Cuidado, em primeiro lugar, com as indicações. Em segundo lugar, você está fazendo por uma questão estética ou não importa, você está fazendo várias facetas, você vai ter que ter disponibilidade de tempo. Isso está relacionado com o segundo tópico que eu vou trazer para vocês, que é a questão da durabilidade. Você fala assim, a resina composta é um excelente material, eu dou cursos de resina composta, então eu sei que é um material bom, eu sei que é um material, vamos dizer assim, que é prático, que ele traz para a gente agilidade no consultório, com excelentes resultados. Agora, a gente sabe que é um material polimérico, é um material resinoso, que vai sofrendo degradação com o passar do tempo, e que vai sofrendo desgastes, né, eventuais. A durabilidade do material resinoso ela é menor, por exemplo, do que a do material cerâmico, como a porcelana, por exemplo, né? Essa durabilidade menor faz com que a troca seja mais indicada. Esse tipo a troca seja mais frequente. Esse tipo de informação não deve ser omitida do paciente de forma nenhuma e, de novo, entra na questão do seu planejamento em forma de cobrança, de valor, de chegar no valor do que vai ser cobrado. Então é importante que você tenha isso em mente. A durabilidade das facetas de resina é menor do que, por exemplo, a porcelana. Tá? Nesse caso aí eu já colocaria então uma questão importante. Se você tem menos tempo de consultório ou se você quer ter uma independência do paciente, e é claro que o paciente também não vai querer voltar ao teu consultório todo mês ou a cada tantos meses porque quebrou ou lascou uma pontinha da resina. Normalmente é interessante você pensar em termos das facetas de porcelana. A técnica para a confecção de preparo é semelhante,
você vai ter que desenvolver uma habilidade em moldagem ou escaneamento desses preparos, e você tem um trabalho que dura muito mais tempo. Então tem que ser levado em consideração. O terceiro tópico que eu trago, o terceiro ponto que eu trago é a questão, na verdade é uma dicotomia, eu vou colocar frente a frente dois aspectos. Um aspecto do desgaste do elemento dental e o outro aspecto, o aspecto periodontal. Você vai fazer um desgaste do elemento dental. Então, se você tem um paciente, o paciente não tem nenhuma indicação para fazer faceta, ele quer fazer para ficar com o dente mais branco, por exemplo, você deve alertar ele de que ele vai fazer um desgaste do elemento dental, vai fazer um desgaste do esmalte. Isso não é reversível. Você desgastou a estrutura dental. Se você desgasta a estrutura dental, você não está, vamos dizer assim, deixando que esse procedimento seja um procedimento realmente reversível, não tem reversibilidade. Ou seja, você desgasta o esmalte, acabou, desgastou. Não tem como voltar atrás nesse sentido. Em fazendo um desgaste do esmalte, e o paciente estando ciente disso, ele sabe que o máximo que ele vai fazer é uma troca dessa restauração. Né? Se uma hora ele fala, cansei, não quero mais essa faceta, quero fazer de outra forma, isso tem que ser desgastado ou removido, você vai refazer algo, que seja de resina mesmo ou de porcelana. Alguns colegas e mesmo os alunos colocam para mim assim, existe a possibilidade da gente fazer faceta sem desgaste nenhum. Olha, existe. São casos muito especiais, né? Vamos dizer assim, considerando a técnica da dentística, existem casos específicos, especiais, de dentes levemente lingualizados, de aspectos que favoreçam você fazer uma restauração, uma faceta que seja direta, sem desgaste algum do dente, mas é muito específico, são casos muito específicos. E existe uma série de profissionais fazendo. Quando eles fazem isso, aí entra a questão que eu falei da periodontia. Você está criando, ou você está alterando o perfil de emergência daquele elemento dental. Ou seja, você está mexendo agora com uma questão periodontal. Você está deixando o dente com uma espessura maior do que ele deveria ter. E aí você vai ter uma consequência para o periodonto. Então, dá para você pegar uma resina, colocar na vestibular de um dente de qualquer paciente agora, nesse momento, e criar uma faceta? Dá. É simples o procedimento até. Mas o que vai acontecer com a gengiva desse paciente, né? Então esse é um outro aspecto que a gente deve pensar. Se você aumenta a região cervical, se você deixa o dente numa espessura maior do que ele deveria ter, ele vai desenvolver uma alteração periodontal, ele vai desenvolver no mínimo uma inflamação gengival. E isso vai exigir ainda muito mais controle da sua parte, né? No retorno desse paciente, e vai induzir, então, esse paciente, dependendo do seu perfil gengival, ao desenvolvimento de bolsa ou a retração, né? Dependendo do perfil gengival, se é um perfil delgado, se é um perfil mais espesso. Então você vai ter consequências ali. Já atendi pacientes com várias facetas, que estavam felicíssimos com suas facetas de resina, que na hora do isolamento absoluto, em que eu fui fazer um outro procedimento, não fui mexer nas facetas, principalmente não mexo mesmo naquilo que foi feito por outro profissional, ainda mais se o paciente está contente com aquele resultado, em que eu não conseguia isolar pelo odor que saía da gengiva do paciente. Era um cheiro realmente muito ruim. Por conta do quê? Da inflamação grande em toda a gengiva anterior do paciente, né? Era difícil de fazer o isolamento. Então, vamos pensar também nessa questão periodontal, né? Se é para fazer, é para respeitar a anatomia do dente. A gente aprende isso desde o início do nosso curso, certo? Bom, esses são os três aspectos que eu queria trazer.
Você pode dizer assim, então você está dizendo, você está sendo contrário ao procedimento. Não, eu quero colocar o seguinte, que existe indicação ao procedimento das facetas. Pode ser feito faceta na boca inteira, nos vários dentes? Pode, se tiver indicação para isso. Né? Se nós tivermos uma indicação para isso. Os procedimentos que levam à confecção de facetas vêm evoluindo. A gente tem alguns, vamos dizer assim, equipamentos, apetrechos ou equipamentos acessórios, como o próprio Uveni, que ajudam, que facilita. Se vocês jogarem ali no Google, no YouTube, forem ver a confecção de uma faceta com Uveni, tem um caso em que você observa a confecção de duas facetas incisivo central com Uveni, que são na verdade dispositivos em que você tem como se fosse um molde, como se fosse uma plaquinha que vai guiar ali a confecção da faceta de forma rápida, de forma fácil. Então você tem esse caso em que uma paciente, por exemplo, tinha uma melogênese imperfeita nos centrais. Rapidamente o profissional confeccionou as facetas com o auxílio de um dispositivo desses, de um dispositivo que facilita a confecção rápida dessas restaurações. Isso é excelente, a gente contar com várias formas ou com vários auxiliares para a confecção de facetas é ótimo, assim como para qualquer outro procedimento, as matrizes especiais e tudo mais. Então, isso deve ser um estímulo para que a gente faça mais rápido, mas não deve ser um estímulo para que a gente faça sem indicação, né? Então, nós como professores devemos continuar ensinando, claro, vamos continuar ensinando os alunos a fazerem as facetas. Os cursos de facetas devem existir, claro, porque a pessoa faz, é um tipo de tratamento que existe. E eu dou uma força a todos aqueles que fazem esses cursos. Eu não faço um curso exclusivo de faceta, porque hoje em dia ele está trazendo o aluno que quer fazer isso sem indicação. É só uma opinião e um posicionamento meu em relação a isso. Ok? É isso. Era essa a conversa que eu queria trazer com vocês, são essas colocações que eu gostaria de trazer, até por conta dos questionamentos que eu recebi e recebo em sala de aula. E espero que possa ter sido, na verdade, ou tenham sido tópicos que te levem a pensar, seja como profissional, seja como ainda estudante de odontologia, para que você planeje aí o que será feito, o que será realizado no consultório de vocês mais para frente. Tá bom? Espero ter ajudado nesse sentido, claro, sem ser absolutamente dono da verdade, mas colocando as questões de uma forma bem pragmática, sim, porque eu acho que a odontologia, por ser uma ciência, por ser uma área da ciência da saúde, ela deve ser encarada, então, dentro de alguns princípios que vão nortear as nossas escolhas aí durante a nossa carreira. Tá legal? Um abraço a todos vocês. Caso você seja novo no canal, gostou desse tipo de conteúdo, dessa discussão, deixa uma curtida e considere se inscrever aí para acompanhar os temas que a gente vai trazer no futuro. Até uma próxima, gente. Olá, eu gostaria de fazer um convite para que você conheça a minha página rseguracursos.com. No meu site você terá acesso aos temas dos cursos presenciais e online. Ao clicar em um determinado curso, você vai ver qual conteúdo que ele aborda e você terá acesso a um link que o ligará com a plataforma de cursos. Os cursos online contam com demonstração passo a passo dos procedimentos para facilitar seu entendimento, além de videoaulas explicativas e descritivas da teoria e dos materiais que são ensinados no curso. Além disso, você conta sempre com um resumo para baixar e imprimir posteriormente. Além disso, adquirindo um dos cursos online, você vai me ajudar a continuar com os vídeos gratuitos na plataforma do YouTube, lá no canal Dr. Ricardo Esgura. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.